1920, 2020. 2 décadas que estão distantes, né, por um século e ao mesmo tempo com tantas, talvez, proximidades. E eu hoje convido vocês a conhecerem um pouquinho mais dessa história em que envolve a década de 1920, século XX, e o nosso século XXI. Pensar dentro da história da moda, né, todo esse universo em que os acontecimentos, as transformações de comportamento a partir dessas mudanças todas que vêm acontecendo na sociedade, elas se traduzem diretamente na expressão e na comunicação do vestir. E principalmente também desse entorno de ser humano que significa toda uma transformação num jeito de pensar e ao mesmo tempo traduzido nas imagens escolhidas para assim se comunicar. 1920 foi uma década que iniciou, e a gente fala que iniciou o século XX de verdade, por inúmeras transformações que se apresentaram. Uma década que vem pós uma guerra, pós uma pandemia, pós muitas dificuldades. Uma década que ansiava pelo novo, em que as pessoas que ali, né, estavam vivendo queriam muito viver o futuro. Queriam desenhar esse momento totalmente novo e deixar de lado e esquecer o passado, principalmente pensando que precisariam impulsionar realmente uma retomada e pensar que pós todos esses acontecimentos tão difíceis e tão trágicos, também era a ideia de celebração de vida. A década de 20 traz à tona um novo ritmo, o ritmo de uma música embalada pelo jazz, pelo charleston, pelos movimentos mais frenéticos. E se a gente tem dentro desse universo a música que assim, né, se comunica, obviamente que a gente também tem as pessoas que pensam dessa forma que a gente vai chamar mais moderna. O modernismo vai tomar conta da década de 20, nas artes, no design, em tudo. Então ser moderno, inclusive na forma de vestir, significava ser moderno num jeito mais simplificado de vestir nas formas, mas não na forma de ornamentação, porque a ornamentação continuou acontecendo, mas a geometrização da forma de vestir, ela está intrinsecamente ligado com essa ideia muito mais moderna de ser, assim como é o corte de cabelo, como é uma simplificação do próprio luxo, como é a ideia de uma praticidade e de uma nova forma de elegância. Embalados pelo próprio Art Deco, que é o movimento de artes decorativas que entra em cena e que acaba nos mostrando esse decorativismo geometrizado no ritmo, exatamente no ritmo que a música também nos apresenta, acaba tendo essa direta interferência, ligação e ao mesmo tempo construção dessa nova imagem. Um colorido que chama exatamente a uma vibração de cores mais intensas, combinadas com cores suaves, mas ao mesmo tempo com o brilho, principalmente do dourado e ao mesmo tempo do prata. Tudo isso vem muito em função do quanto os acontecimentos, inclusive de descobertas arqueológicas, trazem à tona esta sensação de uma inspiração, digamos, na história, que é o que acontece em 1922 com as descobertas do túmulo de Tutankhamon. Portanto, o Egito vem à tona e esses dourados, esses brilhos dos anos 20 fazem a diferença em todo um conceito do viver, do vestir e do morar. E ao mesmo tempo a gente observa como os objetos de decoração, como os móveis embalados exatamente pela própria Bauhaus, como uma nova escola que entra em cena, do design, a gente acaba tendo um design muito mais também ligado a essa geometrização e a esses caminhos mais modernos, mais simples desse novo luxo, o luxo da simplificação, que Chanel é a grande mestre, né, dessa história e desta área. E se nós pensarmos tanto nesse novo ritmo, nessa nova forma em que as pessoas acabaram se comunicando, né, nesse jeito jovem de ser, nessa busca pela liberdade de se expressar, no dançar, no viver, isso tudo foi a grande inspiração da década de 20. Foi o quanto os anos 20, chamado anos loucos, anos de folia, tudo isso era o quê? Era a ideia da vibração, da vida, da comemoração. E aonde a gente vai ter uma interligação muito grande entre todos os objetos e todos os elementos por onde as pessoas estavam vivendo. Então esse novo jeito de ser, ele é realmente aquilo que a gente pensa como um grande desenho do espírito do tempo, desse Zeitgeist, em que a década de 20 traz à tona a ideia de que existia um passado, uma história
Importante para ser lembrada, mas ao mesmo tempo a superação disso em ir em frente e descobrir um jeito novo. Ao mesmo tempo, é sim a celebração, talvez desse ritmo frenético da música, também no ritmo frenético das metrópoles que a partir de agora passam a se desenhar. E a gente vai passar, né, a partir desse período, com vários expoentes na moda e no design, que eu citei entre eles a Chanel, exatamente por essa forma visionária que ela teve de apresentar uma nova expressão desse vestir, em que as coisas ficam mais descomplicadas, mas também construindo uma nova elegância, com uma praticidade, com um movimento, com uma liberdade também de ser e estar. Então, embalados por essas descobertas de Chanel e todas essas transformações que a gente vai ter ao longo desse período, desta década, né, que é um sinal de transformação muito grande, e todos os movimentos de arte que a gente ali vê representados, principalmente dentro de uma semana de arte moderna, como foi no Brasil, ou ao mesmo tempo dos grandes movimentos que nós tivemos na Europa. Então, todos eles buscando muito mais o fortalecimento das identidades, dos lugares, mas também comemorando esse novo ritmo em que a própria sociedade industrializada estava nascendo. Tudo isso, a gente vai fazer uma ponte agora por tantas outras passagens que o século XX teve, mas eu vou chegar no século XXI. Meu convite agora é fazermos uma reflexão sobre 2020, século XXI. O que está acontecendo? Quantas transformações? E o que mais a gente pode pensar da nova década que se inicia? 2020, uma década que também é um marco dentro do século XXI. Viemos de um período de grandes transformações, de grandes movimentações e principalmente embalados pelos ritmos dos anos 20 que falamos há pouco, o século XXI intensificou ainda mais e acelerou ainda mais o ritmo das nossas vidas a partir do ritmo da própria tecnologia ou impulsionado pela tecnologia. E eu acho importante quando a gente faz algumas reflexões exatamente por uma questão que este ritmo, né, tão intenso, em que corríamos e fazíamos, né, 1000 coisas ao mesmo tempo, com tudo o que aconteceu ao longo deste ano, inesperadamente, como foi a questão da própria pandemia, ela nos fez parar no ritmo que nós jamais imaginaríamos ter que um dia freá-lo. E essa parada, essa pausa, também faz com que exista todo um repensar do nosso entorno e ao mesmo tempo do que queremos e para onde queremos ir. A moda capta todas essas informações. A moda é também responsável por transformar e fazer muito, né, para que as pessoas possam se sentir mais acarinhadas de uma certa maneira. A ideia de grandes mudanças que estávamos também desenhando, né, a partir da própria tecnologia, na moda vinham como sinalizações. Palavras como multiplicidade, como um mundo mais híbrido, né, como a ideia de simultaneidade, como a ideia de efemeridade, das individualidades. Tudo isso vem sendo cada vez mais intensificado e, ao mesmo tempo, ressignificado. O século XXI e 2020 fazem com que passamos a pensar e repensar o sistema da moda, as criações de moda e o quanto nós, seres humanos, nos reinventamos ou precisamos nos repensar. Em todo esse universo, acho que é importante buscar a informação de que as sinalizações estavam ali e algumas delas ganharão sim um impulso cada vez maior a partir de agora. Como é a questão realmente de algo muito mais ligado ao autoral, às individualidades respeitadas, ao jeito de ser de cada um em busca desse espaço e dessa palavra que tanto falamos chamada liberdade. A liberdade criativa é o grande convite que se faz frente a tantas transformações. A liberdade e as experiências criativas se tornam altamente significativas. No momento em que a gente está observando semanas de moda acontecendo das mais diferentes formas, precisando sim se reinventar. Tendo restrições, tendo transformações e ao mesmo tempo o que a gente vê é, de uma certa maneira, todo esse
esse novo pensar sobre aonde estamos, o quanto os detalhes fazem a diferença, o quanto também a criatividade vem falando muito alto em muitas das coleções que a gente acaba observando. É um exercício complexo, de muitas limitações, mas ao mesmo tempo percebe-se o quanto esse modelo, que a gente fala híbrido, que antes era utilizado nas misturas que a moda propunha, agora é o mundo digital com o mundo físico que se une. Mas, de qualquer maneira, na forma de apresentar histórias, na forma de apresentar criações, na forma de utilizar tudo aquilo que se tem no nosso entorno, ressignificando tudo isso e ao mesmo tempo potencializando essa criação, para mim tem uma palavra muito importante aqui que se chama emoção. As emoções que fazem parte, sempre fizeram dentro da história da moda, de criar o novo, de desafiar realmente o novo, e eu digo as emoções porque elas falam diretamente a quem? Ao ser humano. E tem que ter cada vez mais significado tudo aquilo que a gente escolhe ser e ter. Passamos de um universo, sim, muito mais dentro de experiências, do ter, para ser muito mais agora o ser. E dentro desse ser, me parece que, potencializados inclusive por essas dificuldades e essas grandes limitações que nós estamos enfrentando, tudo isso e ao mesmo tempo, não só as limitações, eu acredito muito também nos nossos anseios, nas nossas preocupações, em qual será o futuro. E o futuro, eu vejo que a própria história nos ensina. Nós podemos desenhá-lo. Depende muito de grandes, ou de uma boa parte que nós vamos fazer, cada um de nós. E dentro disso, que eu entendo que existe todo um caminho ligado, sim, a essa sustentabilidade, a essa transformação, mas também há muitas inspirações. E essas inspirações que a gente pode observar no nosso entorno e ao mesmo tempo nos lançamentos todos que são feitos de moda nacional, internacional, na forma como cada marca tem se apresentado, eu percebo muito o quanto uma frase do próprio Pier Paolo Piccioli fala de que não adianta só fazermos roupas ou entregarmos roupas. Essas roupas precisam ter um significado maior, precisam ter uma história maior para contar, precisam ter emoções ou entregar emoções para essas pessoas. Então eu acho que é isso, a moda, ela fala muito alto. Fala muito alto nesse sentido de que qual é realmente o valor de ter algo. E eu acho que cada vez mais é algo que faça sentido. Então, quando eu falo que as roupas acabam sendo dentro dos vários estilos que hoje tem, não mais só como 1920, que nós tínhamos essa modernidade, o que é o moderno hoje? O que é esse novo hoje? O novo é a multiplicidade que nós temos. E essa multiplicidade que existe nas escolhas, nos jeitos de ser e nos jeitos de viver, tem a ver com também um respeito ao jeito de ser de cada um. Portanto, nós vamos ter um entorno que é nós como nosso espaço de morar ou de viver. A ideia de que todas essas linhas possam nos abraçar. Por quê? Porque a moda é a extensão do eu, mas a casa também é a extensão do eu. O morar é a extensão do eu. Portanto, 2020 inicia um período de dificuldades, de muitas indefinições, mas ao mesmo tempo, acreditando que nós podemos sim transformar tudo isso com um jeito diferente de ser, de viver e ao mesmo tempo de construir este novo amanhã. Vamos pegar os exemplos de muitas coisas incríveis que as pessoas já se superaram e a superação existirá a partir desse novo momento que será muito mais desenhado por cada um de nós. Então, essas muitas inspirações que também sejam a conexão entre anos 20 do século 20, anos 20 do século 21. Momentos completamente diferentes, momentos com uma linha temporal de distância gigantesca, mas ao mesmo tempo que nos sintamos mais preparados para enfrentar e desenhar um amanhã melhor.